Olá, seja bem-vindo ao podcast Papo do Futuro, nosso terceiro episódio, um programa para te deixar muito bem informado sobre negócios, tecnologia, inovação, educação e, claro, muito mais. Nós estamos aqui no Ratori Hub, no Parque 10, em Manaus, que é o nosso espaço de gravação, onde você também pode gravar o seu podcast, pode ter contato com outros empreendedores. Eu já te convido também a conhecer mais o trabalho do Ratori Hub e do Ratori Cell e, claro, também de nos seguir nas redes sociais, @Papo do Futuro Podcast, @Papo do Futuro Podcast, para que você possa sempre ficar por dentro, em primeira mão, dos nossos últimos episódios, das novidades do podcast. Então, mais uma vez, muito obrigado por você que está nos assistindo, nos prestigiando nesse momento, porque hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Suzeli Bezerra, que é diretora-geral da WhatsApp Manaus, Escola de Idiomas, que não é uma escola tradicional, hein? Tem muitas vantagens de você estudar na WhatsApp. Suzeli, muito obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, eu que fico honrada. É um prazer estar participando aqui com você e trazendo um pouco da pauta da educação, que é tão importante para o desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional, hoje de todos, né? Total. Eu e a Suzeli, a gente se conhece já há aproximadamente quantos anos? 8? Não, 6, 7 para 7 8 anos anos. para 8 anos mais ou menos. E também uma das pessoas que tem investido no nosso projeto já há um certo tempo. Então, mais uma vez, obrigado, viu? Bom, antes da gente iniciar para falar mesmo sobre a WhatsApp, sobre o trabalho, queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, a sua expertise, o que você sempre fez a vida toda. Eu sempre, a vida inteira, trabalhei com educação, né? Eu sou da área de educação, formei na área de educação e eu trabalho com educação desde 1997. Né, então, quando começou a alfabetização de jovens e adultos, né, eu estava entre a turma pioneira no Brasil, e que cada cidade teve, né, turmas Uhum. pioneiras, e eu estava nesse projeto. Então, eu sempre engajei em projetos, né, que eu acreditava que iriam fazer a diferença na vida das pessoas. E eu comecei, né, no magistério, fui migrando para a educação. Passei bastante tempo em sala de aula, porque eu acho muito importante o contato com o aluno, você entender as dificuldades e perceber as necessidades de uma sala de aula, uma vez que isso vai te dar base para você galgar outros degraus. E quando você estiver galgado, você fazer um entendimento muito empático do que é a realidade da sala de aula, dos desafios, de como você pode apoiar a educação melhor. Né? Uhum. Então, eu caminhei por essa trajetória da educação a minha vida inteira. E, por fim, né, estou há 20 anos trabalhando com o idioma inglês. Então, hoje eu sou especialista, em idiomas, principalmente no inglês, até porque eu trabalho há 20 anos na WhatsApp, é uma empresa que é especialista justamente na formação de profissionais, de pessoas para o mercado de trabalho, na fluência do inglês em 18 meses. Uhum, perfeito. E Suzeli, tem uma particularidade, você não é daqui de Manaus, né? Você é de onde? Não. Como que você veio parar aqui? Foi por causa da WhatsApp? Na verdade, eu tenho uma história de amor, né, com a WhatsApp. Minha família, né, ela tem partes no sul e tem partes em outros lugares do país, mas eu originalmente morava, né, em Curitiba. Vim para cá, adolescente, que meu pai veio pela uma empresa aqui do Polo Industrial e depois retornei para lá, mas levei o calor de Manaus dentro de mim. Levei o calor de Manaus, de querer, de enxergar muito potencial aqui na cidade quando eu voltei para lá. E tanto que, quando eu pensava em educação, eu entendia muito a carência da região norte como um todo na época, né? Porque a gente tinha um índice de analfabetismo muito grande aqui. Uhum, E quando eu estou falando disso, eu estou falando não de idioma, eu estou falando de educação no geral. sim. E isso me remetia muito, toda vez que falava em avanço, em educação, em crescimento, o meu coraçãozinho estava aqui, plantado, né? E dentro disso, quando eu ingressei na empresa, eu falava, uma empresa como a WhatsApp, da dimensão, da proposta que ela traz, isso eu estou falando de 20 anos atrás, Uhum, eu pensava assim, não pode não existir em Manaus.
E eu lembro que em 2006 eu levantei essa bandeira para o meu diretor, que hoje é o CEO da empresa, e eu virei para ele e falei assim: como não pode haver uma WhatsApp em Manaus, né? A maior cidade da região norte, e a necessidade do polo industrial, então ela tinha tudo que convergia a favor de que houvesse uma unidade nossa, né, que a gente pudesse estender o trabalho até aqui. Mas por viabilidade de muitas coisas, né, a gente está falando de 17, 18 anos atrás, então havia muita resistência, né, por conta de logística, de uma Uhum. série de coisas. Muitas coisas influenciavam na tomada de decisão de não ter naquele momento. E aí eu continuei meu trabalho lá, né, porque eu segui carreira Sim. executiva dentro da empresa, né, implantei algumas unidades, passei por várias cidades trabalhando pela empresa e em 2017 chegou a vez de Manaus. E, Finalmente. finalmente, e o mais interessante é que eles não me esqueceram. Quando alguém sinalizou que queria abrir, a primeira tentativa de abertura em Manaus foi em 2014, na Uhum. época, no período da Copa, que a Sim. WhatsApp inclusive patrocinava, era uma época que a WhatsApp fazia parte do grupo Abril Educação, que era dos mesmos proprietários da Veja, Uhum. da Isto É, Sim. né? Então, era o grupo de educação, era da Abril Educação, na época em que o presidente já havia vendido o grupo. E aí se ventilou a possibilidade. Eu vim fazer uma pesquisa de campo em Manaus, né? Eles me Uhum. designaram para a missão, mas aí ainda não era o momento. Mesmo com todo o movimento da Copa e tudo mais, ainda havia algumas questões que precisavam ser melhor alinhadas. E o projeto engavetou-se, e quando foi em 2017, finalmente eles me fizeram eu estava numa outra cidade, estava morando em Campinas, acredito, não Uhum. lembro bem. Mas, e aí eles falaram para mim: vamos abrir Manaus, você topa o projeto? Eu falei: opa, Então, na Manaus eu tô hora. dentro, é comigo, é a minha cidade. Aham. E aí eu Que vim para bom. Manaus e comecei uma unidade aqui, 0 alunos. E a gente chegou, Um desafio, né? foi muito desafiante, porque apesar de a gente ter a imagem do presidente muito exposta hoje, né? O Flávio é uma pessoa muito conhecida, ainda assim a gente tem algumas variantes, né, que impedem, porque nem todo mundo tem alguns acessos, né, agora a gente tem bem mais, a pandemia mudou esse acesso à internet, as informações ficaram mais, elas trouxeram um mundo virtual mais para dentro de casa, para dentro da Uhum. empresa, para dentro da escola, e na época que falando de 2017, ainda não era uma realidade. Uhum. E aí a gente precisou fazer uma força maior para implantar uma unidade do zero, né? Dentro dos padrões, captar, né? Eu vim para realmente fazer captação 1 a 1, e a gente chegou a ter uma unidade maravilhosa aqui com 2.500 alunos em processo de 3 anos. Eu lembro, eu cheguei lá, você Você lembra, chegou, né? exatamente, você chegou bem no Ali na comecinho lá, Adrianópolis, né? exatamente. Você foi lá, a gente já estava assim, 30% dentro do projeto já, ainda faltava os 70. 70, aí que é os outros 500, né? Exatamente. E aí, ao longo do tempo, a unidade, infelizmente, acabou paralisando as atividades, né? Isso. Aí, na verdade, assim, em 2019, a gente abriu a segunda unidade, que é a Uhum. unidade da João Batista, que Sim. continua operando, né? Porém, a unidade do Adrianópolis, ela sucumbiu ao período de pandemia, às Uhum. dificuldades, Muito prejudicada, né? muito prejudicada. A gente teve uma evasão muito grande, não houve uma retenção devida, mas muito das condições, né? A maioria dos alunos saíram no período da pandemia mesmo, que ficou muito crítico. O custo também, né? Hoje o investimento na WhatsApp, ele é um investimento para quem quer um resultado diferenciado. Quando a gente quer um resultado diferenciado, a gente investe mais nisso. Uhum. Isso é uma realidade.
E então o investimento também era diferente. É diferente você pagar X valor numa escola alto nível e você pagar X valor numa que te oferece o mesmo produto, só que com outro tipo de trabalho. Uhum. Aí você tem o livre-arbítrio de decidir o que te cabe no teu bolso, o que te cabe no teu tempo, no teu propósito. Então, a gente teve essa deficiência de muita gente perdeu o emprego, né? Muita gente teve que remodelar orçamento financeiro e ficou fora realmente da realidade, porque tinha muita gente ali que também investia tudo que tinha para realmente ter um resultado e lá na frente colher os frutos daquilo que estava plantando, que era aprender o inglês para ser diferente no mercado. Uhum, eu acho que esse é o principal ponto, né? Você ser diferente no mercado. Eu venho de uma era que não é tão distante, mas que já fui. A própria escola mesmo já impulsionava a gente a estudar inglês, espanhol, para ter um certo diferencial, seja na vida pessoal, na vida profissional. Mas hoje isso é algo que se tornou meio que o básico do básico, não é mais apenas um diferencial. Você precisa realmente se diferenciar no mercado, sabendo pelo menos um idioma, não apenas o É português. muito pré-requisito, Luiz. É muito pré-requisito. Até mesmo para você, até mesmo o olhar que a empresa te dá é diferente. O olhar que você tem numa área acadêmica, não precisa nem ser quando a gente fala de inglês, as pessoas associam muito a carreira de trabalho, Sim. mas não é só a carreira de trabalho. Uma pessoa que fala inglês, que é fluente, a pessoa já olha para você e fala assim: "Nossa, você fala inglês?", né, já regala aquele olho, assim, como que: "Nossa, você é Uhum. diferenciado", né. Então, o impacto ele no universo corporativo, ele é muito maior e ele é muito mais, eh exposto, mas em todas as atividades ele é um diferencial para você. Uhum, perfeito. Suzeli, eu sempre converso com colegas, seja na parte do trabalho mesmo, ou enfim, amigos, e a gente sempre acaba entendendo que realmente isso é uma grande importância, você falar o inglês, mas você também saber, por exemplo, negociar em inglês, não é apenas você saber ali a gramática, saber o básico, saudações, quando você quer viajar para um outro país de língua inglesa. E a WhatsApp ela tem esses diferenciais. Como que é a metodologia que é diferente do tradicional de muitas escolas que apenas focam na gramática? Esse é um outro divisor de águas do inglês que a gente oferece, né, porque o nosso modelo de inglês, ele não é só você falar inglês, porque tem muita gente que acha que fala inglês, mas porém quando ela vai praticar o inglês, ela percebe que ela não fala. Ela fala princípios básicos, e o princípio básico para você ser um profissional no mercado, ele não funciona. Uhum, Você vai negociar, você vai trocar e-mails, você vai participar de uma reunião. Uma reunião com um nativo não é uma reunião, a mesma reunião que você tem com uma pessoa que fala o idioma, mas ela é nativa do teu próprio idioma, uhum, né? Até a velocidade que se fala é outra. E se você não tem realmente a expertise de ter o listen no inglês e você ter a compreensão mental, cognitiva, de raciocínio, você não consegue acompanhar e a pessoa está terminando a pauta e você está lá no meio tentando acompanhar, entendeu? E a WhatsApp, ela trabalha justamente isso, de você a gente tem o nós sempre falamos que o nosso inglês, ele prepara você tanto para a tua vida pessoal, quanto para a tua vida profissional. Porque ao mesmo tempo que a gente ensina uma pessoa que quer falar inglês para viajar, que ela quer falar inglês para questões pessoais, porque ela acha bonito ter um segundo idioma, nós preparamos há 29 anos pessoas para o mercado de trabalho. Esse foi o ponto no qual a ESAP, ela entendeu lá atrás. Enquanto todas as escolas ofereciam um curso de inglês regular, tradicional, 5 anos, gramática, leitura, escrita, conversation no final, nós já trabalhávamos o método imersivo, onde ele trazia para remeter a pessoa para ela estar preparada para ela participar de reuniões executivas, de cursos, de treinamentos, de feira. Tanto que o nosso conteúdo do nosso material, ele foi nós temos um departamento de P&D,
Uhum. Pesquisa e Isso, desenvolvimento. exatamente, isso é outro diferencial. Quando você vai buscar uma escola de inglês, é importante você perceber se esse material ele é próprio da metodologia que se aplica naquela instituição. Por quê? Porque às vezes o professor, na sala de aula, ele aplica a metodologia dele Uhum. e, por acaso, ele utiliza as atividades do material. E aí a gente tem aquela dificuldade de muitas vezes o aluno entender, mas não compreender. Uhum. Quando você tem um departamento de P&D que pesquisa um material exclusivo para o método que você trabalha, você tem outro tipo de desenvolvimento, né? E o nosso material, o nosso P&D, ele passou 3 meses no Vale do Silício. O Vale do Silício, todo mundo sabe que é o polo de tecnologia, Inovação. de inovação, de empresas. As maiores empresas de tecnologia e inovação estão lá. Uhum. Né? E nós ficamos imersos 3 meses lá, buscando empreendedores, inclusive da região, que trabalham com inglês, que utilizam tecnologia, que trabalham gerindo grandes empresas. E a gente foi de um público de A a Z. Tem desde o gestor do Orlando City até um gestor de uma grande empresa de tecnologia. Então, a gente está falando de futebol até TI, né? Uhum. Até pesquisa e desenvolvimento na área de TI também. Então, assim, é um mix de um conteúdo onde você vai trabalhar relacionamento pessoal, gestão, liderança, trabalho em equipe, né? Você vai aprender a negociar em inglês, porque no mundo dos negócios, o grande diferencial é você ter o coach de oralidade, que é o que nós oferecemos, que é um curso de oratória. O mesmo curso que hoje você paga de oratória para fazer um advogado, por exemplo, um apresentador faz um curso de oratória em português para aprender a se expressar, a ter a PNL muito ali aplicada para o seu trabalho, você faz o mesmo curso, o mesmo módulo de coach de oralidade, só que totalmente em inglês. Uhum. E isso traz um diferencial para o teu trabalho, para o teu desenvolvimento pessoal. Então, você trabalha um material que ele faz parte do teu dia a dia. Ele vive com você a tua realidade profissional, pessoal, acadêmica. Ele não é um material que ele traz suposições, coisas que poderiam acontecer. Não, ele traz o que você executa no dia a dia. Por isso que nós ajudamos há 29 anos a desenvolver profissionais para o mercado de trabalho. Nós não somos uma escola de business, mas nós trabalhamos focado em dar a proficiência do inglês para que você aplique no mundo business 100% em inglês. Perfeito. Uma verdadeira imersão, se a gente pode dizer assim, Sim, né? sim. E no dia a dia, como que funciona as aulas? Elas são individuais, em grupo? Como que a pessoa ela pode chegar lá e definir o melhor, digamos assim, grupo, método para que ela realmente ele possa estar inserida na WhatsApp? A WhatsApp, ela é diferente até nisso, né? É, eu sou muito suspeita para falar, Por né? que será, Por né? que será? Eu sou muito suspeita para falar, mas nós trabalhamos desde que nós iniciamos a operação com o sistema de imersão, porque nós entendemos que ela é a melhor metodologia, porque assim, é muito fácil você ouvir alguém te dizer assim: ao invés de eu fazer curso de inglês, eu vou juntar um dinheiro, vou comprar uma passagem, vou pagar uma escola no exterior, então vou fazer uma trip e Vou vou me virar aprender, lá. vou aprender lá na hora, entendeu? Por quê? Porque de fato isso funciona. Eu não vou dizer para você, não, Luiz, não funciona. Não, de fato, isso é verdade, funciona. Passa 2 meses, 3 meses, 6 meses que você volta. A gente vai no sul aqui e volta falando por quê? Isso é verdade. Então, é muito fácil a gente aprender inglês pelo método imersivo. Então, nós entendemos isso lá no começo e nós trabalhamos isso. Mas o método de imersão, ele é diferente porque ele não depende de uma turma, ele depende de ciclos. Uhum. Por exemplo, eu vou para um intercâmbio no Canadá. Lá na minha turma, ela tem 12 pessoas. Só que um já entrou com nível intermediário, um já entrou com nível básico 2, vamos lá, que já estava indo para o intermediário, e o outro já está mais
cru ali, né? Precisa de um trabalho mais de base de inglês. Então, o que que acontece? Você vai estudar dentro do seu ciclo, você tem turmas, as nossas turmas são pequenas. Por exemplo, aqui mesmo na unidade de Manaus, eu tenho turmas aí no máximo de 10, 12 pessoas, que é o padrão da WhatsApp. Né? Tem horários que são mais cheios, obviamente tem horários que são menos cheios, mas a gente faz turmas pequenas, enquanto a maioria das escolas trabalham com um número aí até a 10 pessoas a mais, mas nós entendemos que o professor não consegue atender com a qualidade que a Não gente mesmo. prioriza que o nosso aluno tenha. E isso dá o sentimento de que o outro colega aprendeu e você não aprendeu. Você não teve tempo para tirar suas dúvidas, Uhum. entendeu? Você sai da aula, puxa, mas era para ter perguntado, mas não deu tempo, entendeu? Sim. E isso faz mal para o ensino. É, Isso. e eu já passei muito por isso de estar ali numa escola de inglês e de ter essa vergonha, esse medo de falar, por mais que seja uma palavra fácil, a gente fica meio assim, será se eu vou ser julgado? O que que as outras pessoas vão achar de mim? E o professor está ali para orientar, para ajudar de fato, e tá, no fim das contas está todo mundo no mesmo barco. Claro que talvez um pode saber um pouco mais do que você, outro, né? Mas no fim das contas você acaba se ajudando ali, né? Contando as suas experiências. Eu lembro que em 2018 eu cheguei a fazer um ano de letras de língua inglesa na Universidade Federal aqui do Amazonas e para mim foi um divisor de águas. Porque por mais que eu já ali tivesse um certo conhecimento, uma certa proficiência, mas fazer aquele um ano de graduação me deixou a vergonha de lado. Então eu passei a não ter assim, vergonha e a testar mesmo. E acredito que é você realmente cair em si da oportunidade que você está tendo e do futuro que você quer para você. Né? Não Sim. é um futuro assim tradicional. Se você quer um futuro diferente, você realmente precisa investir. Tem que ter caminhos diferentes, né? A sua escolha tem que ser caminhos diferentes. Senão você vai, como diz o presidente, na manada, né? Você vai na mesma manada com todo mundo. E isso que você está falando é muito verdade, porque assim, a expertise de você viver a experiência, ela te traz justamente esse entendimento que você teve. É, por isso que o método, eu sempre falo, gente, eu por acaso sou especialista no inglês, mas qualquer idioma que você for estudar, escolha um método imersivo, Uhum. um método que você comece falando, praticando, perdendo essa vergonha, porque todos nós somos ensinados lá atrás que para aprender o idioma, a gente tem que primeiro ler e escrever. E isso trava, porque ler e escrever, até o nosso idioma foi difícil, entendeu? Então, se torna difícil também um idioma quando não é o seu idioma materno. E aí você cria essas amarras de que você não está entendendo, de que o inglês não é para você. Então, qualquer idioma que parta do princípio de primeiro você falar, porque se você observar, você aprendeu primeiro falar e depois ler e escrever. Sim, é É, verdade. é. E então o que que a gente ensina para o nosso aluno? Na nossa sala de aula, o nosso aluno pratica. Qual é o nosso objetivo da sala de aula? Que ele erre, porque a gente quer consertar o erro. Uhum. E tá tudo Se bem e errar. tá tudo bem, tá tudo bem. É isso, ele tem que errar. Porque se ele não errar, eu não vou saber onde ele não está pronto. Uhum. E os nossos alunos na sala de aula, eles entram entendendo que eles precisam errar na sala de aula. Que ali é o momento, eles não podem errar numa entrevista de emprego, eles não podem errar numa reunião executiva. Ali eles não podem errar, mas a sala de aula, ela oferece isso, a possibilidade do erro todo o tempo, para ele poder aprender o certo. É esse o objetivo, a educação é isso. Você dá um método imersivo, a imersão ela funciona por quê? Porque a pessoa está lá, vai comprar uma lembrancinha, um souvenir lá, chega lá, aí começa a perguntar, pergunta da pessoa como é que chama aquilo, a pessoa explica, aí ele erra e o rapaz repete, pede para ele falar de novo e vai ensinando. Então, ele ensinou com o erro dele, ele não ensinou com acerto.
Entendeu? Então, Muito bom. isso é educação, isso é você realmente fazer com que a pessoa entenda o que ela está fazendo. Não ela decore verbos, não ela decore sentenças, não ela decore respostas, porque isso não vai servir na vida real. Tá certo. Ótima lição, hein? Sueli, a gente percebe também que o perfil ele é muito variado. Eu sei que a gente estava falando muito dessa parte de oratória, negócios, que são para pessoas mais adultas, que estão Sim. ali já num ambiente corporativo, mas a gente não deve esquecer também crianças, adolescentes. Qual a principal recomendação que você dá para os pais quando você vai a alguma escola para ofertar o serviço também, para que eles possam realmente entender a importância de investir naquele momento naquela criança? Sim, nós temos parcerias muito fortes aqui em Manaus com muitas escolas, né? Eu frequentemente estou aí dentro de algumas. E a WhatsApp, ela entendeu que há mais ou menos 15 anos atrás a gente começou o modelo também, porque os pais, né, os próprios pais, poxa, mas é tão boa a metodologia, por que que não tem para criança? Né? E aí a gente ficava naquele, não, mas porque e nós fizemos aí um piloto em Curitiba, onde é a matriz, e nós ficamos lá 2 anos fazendo esse piloto. Quando a gente teve certeza que ia dar certo, daí a gente abriu para todas as franquias pudessem ter acesso a isso. E de lá para cá, a gente já formou muito adulto, que hoje é adulto, né? Muito Aham. adolescente e muita criança. Eu falo para você que o inglês ele forma um futuro cidadão. Eu vou te falar por quê. Porque quando você coloca uma criança, um adolescente para fazer inglês no período de maturação dele, você dá N possibilidades. Você expande o horizonte daquela pessoa. E uma pessoa que expande o horizonte, ela necessariamente será uma pessoa diferenciada em todos os aspectos. Profissional, mental, acadêmico, até você percebe que até o vocabulário daquela pessoa se torna diferente. Então, assim, eu recomendo, né, até como mãe, né, porque meu filhote também faz Tô inglês. sempre de olho nos vídeos dele lá. Você viu, né? Vocês dão uma Tá. olhada depois lá, vocês vão gostar. Bem blogueirinho ele tá. Aí, assim, eu, principalmente como da área de educação e apaixonada pela educação, né? Você consegue perceber ou não, né? Quase nada apaixonada por educação, Nem né? um pouquinho. E aí, assim, eu sempre incentivo. E quando eu atendo, eu sempre atendo a família. Eu não gosto de matricular só o aluno. Eu acho interessante que os pais entendam por que o WhatsApp é diferente. E o nosso tempo para o adolescente, ele também é diferente. Enquanto num curso que você vai do Kids, Teens, Junior, até você chegar ao nível adulto, leva-se mais ou menos 8 anos, uma trajetória geral numa escola, ou pelo menos 5 anos, né? A gente tem modelos aí que agora tem um pouco menos, na WhatsApp se leva 42 meses, a gente está falando de 3 anos e meio, um sexto do tempo do que na maioria das escolas. Então, por quê? Porque eu também trabalho a mesma mentalidade, eu estou formando futuros cidadãos, só que eles falam inglês. Eu estou formando ele já entendendo que ele precisa entender sobre tecnologia, que ele precisa, que vai fazer bem para ele ler artigos em inglês, que vai fazer bem para ele futuramente na escolha que ele vai fazer de faculdade, ele poder escolher fora do Brasil, dentro do Brasil, onde ele quiser estudar. Eu tenho alunos de 12 anos que estão terminando o curso e eu fiz até uma entrevista, né? A gente sempre faz uma entrevistinha ali no final para poder ter aquela satisfação de que você está entregando aquilo que você realmente acredita, né? E ele falou assim, eu tô aqui porque eu vou para Harvard. Que legal. 12 anos. 12 anos. Eu até me Nossa. arrepio quando eu falo. E foi recente agora. Ele falou assim, eu entrei aqui com esse propósito. Hoje eu falo inglês, porque eu aprendi o inglês com vocês, Bacana. ele falando. E eu, assim, se eu pudesse, eu não parava o curso. Mas eu preciso, porque agora eu vou focar na segunda parte do meu projeto.
Lindo isso. Maravilhoso você ver um adolescente de 12 anos já com a alta mentalidade, entendeu? E ele tinha o desejo, mas o inglês abriu as portas para ele. Que legal. Por isso que eu te falo que quanto antes você planta, você colhe e já começa a colheita, já começa logo. Você não precisa de muito tempo, porque a gente incentiva sempre as crianças, os adolescentes, a eles terem uma visão lá na frente, do que eles vão fazer na medicina, que são os cursos que eles falam, né? Medicina, engenharia, direito, publicidade. Tem deles que querem ser juízes, querem seguir carreira internacional, outros querem fazer faculdade fora. Então, a gente usa esse objetivo que eles têm lá na frente para a sala de aula, para render o inglês deles dentro daquilo que eles vão usar, do que eles vão fazer. Porque aí a gente ajuda a motivação deles, o sonho deles, ele ser palpável e não ser só um sonho. Muito entendeu? bom. Parabéns pela história. Você e tantos professores, né, formando tantos cidadãos. E no caso das pessoas que estão ali no dia a dia, com uma vida mais corrida, e elas querem ingressar, não sabem ainda o idioma inglês, mas precisam, talvez estão ali em uma alta posição dentro de uma empresa. Como que a WhatsApp ela também lida e oferece os serviços para que a pessoa ela consiga ali ter o tempo de trabalhar, mas ter o tempo também de estudar? E caso, por exemplo, precise fazer uma viagem, a pessoa falta, existe um remanejamento de aulas. Como que vocês também lidam com esse tipo de perfil? Sim, como eu te falei lá no começo, a gente entendeu a necessidade do profissional referente ao inglês, né? E então a gente montou um quadro que atendesse às suas necessidades. Então hoje nós temos o modelo in company, né, onde nós podemos prestar o serviço dentro de uma empresa, fechar uma turma e fazer todo o processo lá. É claro que tem alguns critérios que tem que atingir, quórum, viabilidade de horários, o espaço. A gente precisa de uma estrutura, até porque o nosso material, ele também é um material de mídia, então requer que tenha, mas atingindo esses objetivos, né, tendo essas características, é totalmente plausível. Como nós já temos em algumas empresas, inclusive de tecnologia, a gente já desenvolve esse trabalho em company, né? Mas nós também temos na unidade, a unidade ela tem um mix de horários muito grande. A escola ela funciona num horário que a gente atende o amplo. A gente começa ali as atividades às 7 horas da manhã. Eu acho que só ensino regular que começa às 7 horas, né? A gente, geralmente, a tendência das escolas de inglês é a partir das 8, 9 horas. Não, a gente começa porque a gente tem aquele profissional que quer ir fazer o inglês e depois ir para o horário do trabalho, né? Então, a gente consegue ter isso, e a escola, ela vai até às 22 horas. Então, a gente tem o nosso diferencial é que é 1h30 de aula por dia. São 2 vezes na semana, né? A carga horária da semana são 3, dividido em 2 dias, para ficar mais claro, assim. E aí, a cada 1h30, a gente tem aula. Além dos remanejamentos. Então, você tem a tua turma específica, que você escolheu o horário que você acreditava que você conseguiria frequentar naquele horário. Porém, você não conseguiu aquele dia ir àquele horário. Você tem o dia seguinte para repor, porque nós fazemos 2 dias seguidos da mesma aula e você ainda tem o final de semana para repor. E caso você não consiga assistir presencial, nós ainda temos algumas turmas que nós fazemos a modalidade online, vai depender do horário, mas também são sempre horários dentro do horário que geralmente o adulto pode atender, pode realizar as aulas, né? Então, a gente consegue, por horários, eu sempre brinco, que por horários e dias eu não perco aluno. Tem disponível sempre. Tem disponível sempre. Viagem. A WhatsApp tem uma coisa muito, muito bacana. Nós conseguimos como nós temos em todo o país, né? Aqui em Manaus nós somos franquia e nós temos uma rede de apoio, né, com as outras unidades. Nosso aluno ele pode fazer aula em qualquer unidade do país. É mesmo? Sem custo algum. Como assim? Explique melhor. Exatamente. Se você, suponhamos, eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho unidade em Belém. Daí você vai fazer
uma reportagem lá, você vai fazer um trabalho, um evento, e você vai passar o dia focado nisso, mas você teria a aula e você vai estar lá. Quando você encerrar todo o teu processo, né, de repente você encerra aí, tem a noite livre, você já tem nos avisado, olha, eu vou viajar, mas eu terei das 19 até as 22, eu tenho horário livre, eu já vou estar no hotel descansando, posso fazer minha aula. Você pode fazer na unidade mais próxima. A gente comunica a unidade, a gente verifica para você quais são os horários. E tá, Luiz, então me passa teu horário. Olha, eu posso ir fazer aula às 18, às 19 ou às 20. E aí a gente pega os horários, te passa a cartela de horários, confirma com você e confirma com a unidade, dá o teu nome, fala o professor, a turma que você vai ser atendido e você assiste a aula. A Perfeito. parte excelente é o network que você Ah, com faz. certeza. Né? Você vai conhecer gente do Brasil inteiro, se você precisar fazer esses remanejamentos de horários. E na semana seguinte, na próxima aula, você voltando para Manaus, você continua onde você parou. Perfeito. Então, nesse caso, significa então dizer que, como todas as WhatsApps elas seguem um cronograma, todas vão Calendário estar integrado. no mesmo Na mesma nível. lição, exatamente, é um calendário integrado. A mesma aula que eu tenho hoje aqui para o meu aluno, no Rio de Janeiro está acontecendo, em São Paulo, em Curitiba, em qualquer unidade do país ela está acontecendo também. Que bacana, olha que interessante. É Então, uma se por escola acaso... organizada. Não, um diferencial, assim, nunca vi algo parecido. Então, se, por exemplo, você vai viajar e pensa assim, nossa, eu vou perder minha aula, vou ficar com reposição atrasada, mas está sobrando um tempinho na sua agenda, então você pode ter essa possibilidade de ir para o WhatsApp mais próximo, independente do local onde você esteja. São quantas unidades pelo Brasil, mais ou menos? Olha, nós estamos com as unidades presenciais hoje, 220 unidades presenciais. 220 unidades presenciais. Então, certamente, em algum lugar que você vai estar, vai ter um WhatsApp perto, então você aproveita essa oportunidade. Com certeza. Suzeli, tem... De graça, né? Pois é, porque você já está aqui meio que pagando pela escola daqui, né? Então não vai precisar pagar um valor a mais. Não tem que pagar a aula extra. Que bom. E, Suzeli, eu acredito que um outro diferencial de tantos que a WhatsApp também oferece são os exames internacionais, né? O Sim. TOEFL, o TOEIC. Como que funciona também cada um deles? A partir de que momento o aluno ele está apto a prestar um desses exames? E também a importância de cada um deles para o mercado. Na verdade, assim, vamos começar pela importância deles, né? Sim. É bom a gente primeiro entender por que eles são importantes. Eles são certificações diferentes, eles têm nichos, eles têm objetivos diferentes. Por exemplo, o TOEIC, ele é muito para quem quer certificar para ingressar em empresas fora do país, porque quando você não é nativo do idioma e você vai buscar emprego ou estudar fora do país, eles querem validar o seu inglês. E eles validam o teu inglês pela certificação. E quando você faz essa certificação, isso te credencia. Não, legal, ele fala inglês, tá tudo certo. É o CPF do inglês, entendeu? Eu sempre brinco, é o CPF do inglês. E aí, assim, o TOEIC, ele é muito voltado para o mundo corporativo. Até mesmo dentro do Brasil, hoje, a gente tem empresas que eles já só sobem a pessoa de cargo, tem lá para ser gestor de um departamento lá. Ele fala assim, a empresa é uma multinacional. Ela fala assim para você, tudo bem, você fala inglês? Falo, mas cadê o seu certificado do TOEIC? Aí a pessoa tem que buscar fazer o certificado para poder se candidatar à vaga interna. Muitas empresas, principalmente no eixo sul-sudeste, fazem isso. Né? Aqui em Manaus eu tenho algum conhecimento que algumas empresas já fazem, mas assim, a grande maioria no sul-sudeste eles já fazem isso. Por quê? Porque isso eleva a capacidade profissional da pessoa. Isso gera um diferencial. E aí, assim, o que acontece? O TOEIC, ele é uma certificação que ele tem uma validade
E todos eles têm um tempo de validade. Mas a validade dele, ele é especificamente para o mercado de trabalho, né? E a WhatsApp, ela prepara você, eu preparo você para prestar essa certificação. Por quê? Porque os exames tanto do TOEFL quanto do TOEIC, eles são exames dissertativos. Uhum. Eles não são exames que você decora e responde as perguntas, Uhum. entendeu? Então, se você não tiver compreensão e raciocínio, que aí entra o fato de você ter aprendido pelo método imersivo, porque, por exemplo, se uma criança que não fala o português, que não lê e escreve, mas fala o português, ela te responde o que você questionar Sim, ela. é. Entendeu? Então, é óbvio que a certificação ela tem que atender também as características gramaticais de escrita e de leitura. Porém, eu estou falando de você dissertar, porque a maioria das provas você tem que fazer uma redação, você tem algumas perguntas que você responde, mas você disserta. É como se fosse meio que um exame da OAB, né? Eu nunca fiz, É... mas eu sei que o pessoal sempre repercute na internet situações que você ali precisaria resolver no dia a dia, né? Sim, e você tem que pontuar coisas que, se você não tiver o entendimento, ela fica muito limitada. E aí ela tem uma pontuação, e se você atinge, e ainda tem isso, atingindo a pontuação, tem vários níveis essa Uhum. pontuação. A pontuação mínima praticamente é o 5 aqui, que todo mundo vê com maus olhos. Então, o que é bom de tirar? Do médio para cima. Que aí a empresa entende que você realmente domina, que você realmente está apto para aquela função, que você realmente, aquele certificado, ele está validado, entendeu? Então, assim, a WhatsApp, por ela fazer essa preparação de cunho profissional, a gente entendeu que seria interessante que o nosso aluno finalizasse o curso, tivesse o nosso certificado, mas também pudesse certificar pelo o TOEIC, se ele for um profissional que quer avançar no mercado de trabalho, ou que um dia, quando a empresa solicitar, ele já está aqui, ó. Uhum. Tá aqui, tá Já tudo, tenho. já tenho, entendeu? A minha escola me oportunizou isso, Aham. entendeu? E o TOEFL, ele é muito de cunho acadêmico. Por exemplo, eu tenho médicos que foram estudar comigo, já formados, especialistas, mas queriam fazer pós-doutorado. Uhum. E a faculdade só permite o ingresso, mesmo ele pagando para estudar lá, né? Para você ver que o dinheiro não é tudo, você precisa Sim, realmente estar num caso como preparada, esse. num caso como esse. E aí ele tinha que apresentar essa certificação. E ele pensou, né, fez um estudo e ele encontrou a nossa escola e ele falou, é aqui. Ele ficou 1 ano estudando com a gente, né? Nele não, porque tem mais de um caso. Mas aí ficaram 1 ano estudando com a gente, um foi para o Canadá, outro foi para a Inglaterra, e foram fazer o pós-doc e chegaram para fazer a prova. Vieram buscar o TOEFL, porque a especialização, o pós-doutorado, ele necessitava da apresentação para eles poderem se matricular naquela instituição para Uhum. estudar, né? Então, ou seja, mesmo você tendo ali, a pessoa estudou 10 anos a medicina, ela precisou de um certificado, que seria a base para ela, totalmente condicionado a ela falar inglês. Então, tudo são, como você falou lá atrás, né? São escolhas, os caminhos que você percorre. E o TOEFL, ele te dá essa condição de você, pode ser que você faça ele para estudar, cursar uma faculdade fora, que você também precisa apresentar, para você fazer uma especialização, para você fazer um doutorado. E isso não é só na área da saúde, isso são várias áreas que você, qualquer de toda a Europa, de toda a América do Norte, de toda a América Central, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, onde se fala o idioma inglês, onde você vai estudar numa instituição, onde você vai se relacionar com as pessoas em inglês, eles exigem, né? Tem instituições, inclusive, que eles só aprovam primeiro o teu TOEFL para depois te cadastrarem para você concorrer à vaga. Aí você vê realmente a importância de uma certificação internacional como essa, uma preparação
que você, ó, caso você não tenha, procure imediatamente uma WhatsApp aí mais próximo da sua casa, até mesmo aqui em Manaus também, para que você possa se preparar. E Suzy, Su, né, para os mais É, para os mais íntimos também. íntimos, A gente sim. está caminhando para o fim da nossa conversa, está sendo muito legal mesmo esse bate-papo. E a última questão que eu quero te perguntar antes das considerações é que provavelmente deve estar alguém nos assistindo agora, não sei, eu acho que existem muitas pessoas que pensam assim, mas eu vou ouvir agora uma entrevista que fala sobre inglês e tal, e já estou tão habituado nisso. Muitas pessoas, eu acredito que sem esperança de, será se ainda tem, ainda consigo estudar Eu inglês? tenho Será se não está idade para tarde? isso. Acho que você recebe muito esse tipo de Sim, pergunta, sim, né? sim. E qual a dica que você dá mesmo para uma pessoa que seja, por exemplo, da terceira idade, uma pessoa ali mais ou menos mediana, 40 e poucos anos, que talvez não teve oportunidade mais cedo e agora, talvez para viajar, enfim, existe essa possibilidade? Nunca é tarde para começar? Inglês só é vontade. Você só precisa querer aprender o idioma. É o único pré-requisito para você aprender inglês. Ele não tem idade, ele não tem formação acadêmica, ele não tem essas faces, né? Ele não tem idade, ele não tem formação acadêmica, ele não tem tempo certo, ele não tem um pré-requisito profissional, ele não tem. É só a vontade. Eu tenho alunos de terceira idade na minha escola. Eu tenho pessoas que chegaram lá achando que elas foram para trabalhar a mente porque estavam ali recomendadas pelo médico, né? E saíram e estão cursando, outras já se formaram e saíram assim inacreditavelmente maravilhadas porque nunca achavam que poderiam falar inglês. E eu tenho Às ainda vezes parece muito distante, né? parece, mas parece porque disseram para você que é, não porque de fato seja. Às vezes a gente compra muito o que as pessoas falam ou os traumas que nos plantaram, entendeu? Eu sempre falo que se o inglês da escola regular ele fosse eficiente, todo mundo falava inglês, porque a gente estudou 8 anos do ensino fundamental, ali 2, até o ensino médio, nós estudamos inglês, todos nós. Todos nós estudamos inglês no colégio, a partir do 6º ano, do 5º ano, do 7º ano, todo mundo estudou inglês. Então, nós seríamos um país fluente, né? Mas alguém lá atrás fez com que a gente acreditasse que não fosse possível. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla que o inglês ele é vontade, ele não tem faces, ele não tem prerrogativa para você poder ingressar. É você querer fazer aquilo que te faz bem. Se o inglês você acha que é algo que ter um segundo idioma é prazeroso, é para você ouvir uma música em inglês, você assistir uma série sem legenda, você fazer pesquisas em inglês, você estudar em inglês, você viajar sem precisar de guia, sem precisar estar com uma pessoa toda hora, só vai se a pessoa for naquele lugar, Me entendeu? ajuda a comprar isso. É, exatamente. E sem você também ser refém profissionalmente de só ter oportunidades, se preparar para uma entrevista, porque o mundo corporativo ele não se baseia só numa entrevista, ele se baseia na tua rotina diária. Então, não tem momento, tem só a vontade. O inglês ele é algo disponível e, por incrível que pareça, Luiz, ele é o idioma mais fácil de se aprender. É mais fácil aprender inglês do que o espanhol. Ele só é semelhante com a nossa língua, o espanhol, mas ele é gramaticalmente, culturalmente, muito mais rico em gramática, em você ter mais conteúdo do que no inglês. Muito bom. Então, tá aí uma
não vou dizer agora uma polêmica, né? Mas depois o pessoal acho que vai perguntar, vai pesquisar na internet o que é mais fácil, espanhol ou inglês. Mas, de qualquer forma, vocês podem procurar o WhatsApp para ajudar vocês nisso. Suzeli, mais uma vez, muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. E detalhe que eu não falei no início, mas eu sou aluno da WhatsApp aqui de Verdade. Manaus. Então, algumas questões já tinha noções, né, do que a gente já conversou aqui, claro, mas é importante a gente explicar, deixar mais claro para você aí do outro lado que talvez esteja pensando em viajar para o exterior, para conhecer a Disney, talvez. Muita gente tem esse sonho. Se você quer assistir a uma série, por exemplo, e não precisa ali de legenda, e você quiser entender, fazer amigos também de forma virtual, é possível também através do inglês e, claro, dos outros idiomas. Então, Suzeli, mais uma vez, obrigado, viu? O mundo fica mais fácil com o inglês, viu? É isso aí, gente. Então, olha só, as redes sociais, o WhatsApp Mal, certo? WhatsApp mal. Mal, tipo M-A-O. Então você consegue colocar lá e ter acesso aos conteúdos. Pode Sim. chamar vocês para conversar, Sim, certo? temos a nossa landing page que ele direciona para o canal que o aluno quer. Tem lá mesmo, tem a central de matrículas, tem o atendimento, tem o plantão de dúvidas. Aí você pode escolher pelo qual canal você quer ser atendido. Luiz, eu que agradeço, né? Fico muito feliz. E como eu falei antes da gente começar aqui, que eu fico em êxtase quando eu vejo programas como o seu, né, projetos como o seu, falar sobre educação, que a educação hoje ela faz o diferencial na vida de todos, é inegável. E o que a educação traz de crescimento pessoal, profissional, é impagável. Você carrega o legado para a vida toda e você deixa para tua família, para os teus filhos, né? E o que você está fazendo aqui, né, trazendo essa pauta da educação, é muito importante, porque ajuda realmente as pessoas a olhar a educação de uma forma mais empática. Porque as pessoas, quando a gente fala de educação, principalmente de idiomas, a gente fala e as pessoas vêm, já levantam aquela sobrancelha do ar da dúvida, né, de ai, não é Não é tão, para não é mim. para mim, ai, não sei se é legal. E trazer essas pautas, elas são importantes, porque hoje o inglês, ele é o próximo certificado acadêmico que o mundo vai pedir para as pessoas. E já tá pedindo, né? Muitas Sim, empresas. Então é isso, Suzeli, mais uma vez, obrigado. obrigada. Ó, a gente vai finalizando por aqui, então, mais um episódio do podcast Papo do Futuro. Então, se você não segue as nossas redes sociais, @Papo do Futuro Podcast. Depois segue lá o Instagram da WhatsApp Manaus, WhatsApp Mal, M-A-O. Você consegue também ter acesso aos serviços, aos contatos também para tirar todas as dúvidas com a Suzeli, com a equipe dela. E é isso, a gente vai ficando por aqui, mas na próxima semana a gente volta com mais Papo do Futuro. Tchau, tchau!